Olá amigos, aqui é a pastora Karina, mais uma vez com você na série Orando Salmos. Nós estamos nessa jornada. Na semana que passou nós iniciamos esse canal, iniciamos refletindo com você no Salmo 70 e unimos duas coisas muito importantes para a nossa vida, duas bases, não é? A palavra de Deus. Você sabe que aqui o livro dos Salmos é a junção das orações com adoração, com louvor, e é muito relevante, é muito saudável para a nossa vida espiritual quando nós refletimos nos salmos e em seguida oramos, não é? Aproveitando para nessa série, nessa jornada, convidar não apenas você, mas também a sua família. Sempre que você for iniciar esse vídeo ou os vídeos que vão a praticamente todos os dias aí para o canal, reúna a sua família, chame quem estiver em casa para ouvir juntos. Nós temos aí breves reflexões, não é nada muito demorado. Chame a sua família para ouvir, para meditar juntos e em seguida fazemos a oração aqui. Eu sugiro que quando eu termino a oração aqui, você dirija também uma oração aí, prolongue esse período dirigindo uma oração por sua casa, por sua família. Com toda certeza o Espírito Santo de Deus vai colocar nos seus lábios as palavras necessárias, né? Para a proteção, para a provisão, para que os dias na sua casa, os dias de sua família sejam plenamente guiados pelo Senhor. E a propósito, falando em ser guiado pelo Senhor, nós vamos iniciar hoje uma jornada no Salmo 139, um salmo lindíssimo, um salmo muito profundo. Você vai amar a meditação aqui nesse salmo. Então, vamos desde já, vamos à leitura do salmo. Ele tem 24 versículos, então nós vamos aí para abarcá-lo na semana. Vamos ler aí de 4 a 5 versículos por dia. Hoje nós vamos um pouquinho além. Nós vamos do versículo 1 ao versículo 6. Abra sua Bíblia comigo aí, pegue a sua Bíblia rapidinho, vamos ler juntos. Diz assim o Salmo 139, a partir do versículo 1. Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu me conheces o meu assentar, o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma só palavra em minha língua, e eis que o Senhor tudo sabe. Tu me envolveste por trás e pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Veja só, já no princípio ali, algumas traduções, a minha diz, Senhor, Tu tens me procurado. Mas algumas traduções dizem assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, né? Ambas as palavras usadas têm o mesmo significado, que nos leva, queridos, a nos lembrar que os verbos hebraicos, eles podem ser interpretados como verdades atemporais. O que é algo atemporal? É algo que o tempo não limita. Então isso não foi só para o salmista, isso é para hoje, isso é para os nossos dias, isso é para o nosso futuro, isso é para a descendência. Observe que o salmista, ele utiliza para se referir aos atributos de Deus e nos mostrar que os atributos do Senhor não são limitados, ele utiliza palavras como conheces, entendes, sabes. E com isso ele está se referindo à onisciência de Deus. O que é a onisciência? É o conhecimento de tudo. É o conhecimento pleno que o Senhor tem de todas as coisas.
Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 11 e versículo 33. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, para todos sempre. Este versículo exalta também a onisciência, a profundidade das riquezas, do conhecimento, do saber do Senhor. Isso tem uma via de mão dupla. Isso fala do conhecimento de Deus, que é riquíssimo e é pleno. E isso também nos convida a conhecer o Senhor. Porque quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós nos apaixonamos por Ele. Porque Ele vai abrindo esses tesouros. Paulo escreveu aos Colossenses isso, né? Jesus, ele vai abrindo estes tesouros e vai nos apresentando a grandeza do seu propósito, a grandeza do seu plano para a nossa vida terrena e eterna. Há um plano não apenas para o agora, para a nossa vida terrena, mas um plano riquíssimo para a vida eterna também. E Jesus, ele vai nos mostrando tudo isso. Isso também nos incentiva a confiança no Senhor. Saber ou crer que Ele sabe de tudo. Então, aquelas adversidades, aquelas dificuldades que sobrevirão amanhã, o Senhor já conhece. E a própria Bíblia diz que Ele não dá uma prova, Ele não permite uma tribulação, se Ele já não estiver preparado para nós o escape. Então, isso traz segurança. Isso traz confiança. É a isso que o salmista está se referindo aqui. Este é um salmo de Davi. Muita gente pensa que todos os salmos, né, foram escritos por Davi. Não. E à medida que nós vamos aqui refletindo em cada salmo, nós vamos comentando com você, né? Quem foi o escritor do salmo. Lembra que eu disse lá no início do vídeo, eu disse para você que é relevante, é saudável para a vida espiritual nós meditarmos. Salmos, cada salmo que nós aqui colocamos para reflexão, vocês vão perceber que os salmos, eles nos inspiram a orar. Orações e canções, lembra que eu falei no início? Os salmos, cada salmo ou é uma oração ou uma canção. Muitos deles uma canção cuja qual o conteúdo é uma oração. Então é muito inspirador. Para você que está também me ouvindo e dizendo, puxa, eu preciso orar mais, eu preciso edificar melhor a minha vida de oração. Olha, nada melhor do que essa jornada aqui, porque você vai perceber que dia a dia, refletindo nos salmos, nas orações, na adoração, você vai sendo levado, você vai sendo conduzido a uma vida de oração. Tá? Então, voltando à onisciência, à grandeza do conhecimento de Deus. Dito isso, o salmista vai prosseguir dizendo que o Senhor o cerca. E aqui nós temos muitas riquezas também, né? Cercas o meu caminhar ou cercas a minha vereda. E a palavra cercas, ela vem da raiz zará, que significa medir. E quando a gente lê isso, né, o salmista dizendo cercas, a gente imagina o nosso andar, literalmente o nosso andar. Mas quando a gente olha para a palavra zará, né, lá do hebraico, nós vamos ver que o salmista está remetendo ao nosso comportamento diário, ou seja, o nosso, como daqui a pouco lá, o Salmo no prosseguir, ele vai dizer o nosso levantar, né? Desde o nosso despertar, o nosso comportamento do cotidiano, esse momento em que já trabalhamos, já despendemos a energia do dia e já estamos precisando recuperar as forças, recarregar a bateria, não é isso? Já estamos, muitos já estão se preparando para o adormecer. Tudo isso o Senhor conhece. O salmista vai dizer também que o fiel guarda de Israel, ele nunca pisca, ou seja, ele não fecha os olhos.
cuidado dele, o zelo dele é tão grande, né? Aquele que nos guarda, ele não tosqueneja, diz o salmista. E o salmista vai além, falando que àqueles que ele ama, ele dá enquanto dorme. Ou seja, até no seu repousar. Trabalhou o dia todo, produziu, contribuiu com a sociedade, através de sua profissão, através do seu trabalho, contribuiu com a sociedade. Vai descansar, serviu a Deus no ministério, né? Quem sabe hoje você fez muitas visitas, você auxiliou seu pastor, você ajudou em tantas áreas, fez obras sociais. Agora vai descansar? Vou só descansar? Não. O Senhor vai acrescentar bênçãos. O Senhor vai lhe dar enquanto você dorme. Porque o Senhor te ama. Ele nos ama. E àqueles que Ele ama, Ele dá até enquanto dorme, né? Não precisamos repousar tarde, comer o pão de dores. O fiel guarda de Israel, ele cuida. Quando o salmista fala cerca, ele está dizendo a concha das mãos do Senhor envolve minha vida. Saiba que a concha das mãos do Senhor está envolvendo sua vida também nesse momento. Envolvendo sua casa, envolvendo sua família. O cuidado e o amor de Deus. É por isso que esta palavra está chegando para você. E veja só, eu estou falando aqui do horário da noite, não é? Porque esses vídeos, eles são disponibilizados no canal no período noturno, que é a hora em que o pessoal já está em casa, vai reunir a família, refletir na palavra, orar para depois dormir. Mas claro que você vai poder ouvir e ver este vídeo, assistir esse vídeo ao horário que você quiser, de manhã, de tarde, ele vai ficar no canal, ele vai ficar aí disponibilizado para você. Então, seja manhã, tarde ou noite, o horário que você estiver recebendo essa palavra, saiba que a concha das mãos do Senhor envolve sua vida, envolve sua casa. Se você estiver ouvindo sozinho, quando chegar em casa, não está em casa agora, reúne a família, ouça de novo. Permita que todos eles recebam essa bênção. O Senhor cerca, o Senhor protege. Veja, o salmista, ele vai prosseguir, dizendo que a onipresença, por que ele começa falando da onipresença? Depois ele vai falar deste cerco do amor de Deus. Porque ele vai ligar tudo isso no versículo 5, mostrando para nós, tu me envolveste. A onipresença de Deus garante a proteção do Senhor nas nossas vidas. Tu me envolveste, a mão poderosa do Senhor, tua mão sobre mim. Ele refere-se assim também, a mão poderosa do Senhor denota o controle absoluto sobre o salmista, sobre a vida dele. E também o aponta como um alvo do cuidado amoroso de Deus, da sua disciplina também. Este Deus que é presente, que é onisciente, que é onipresente, onisciente, lá no início comentei com você, conhece tudo, onipresente, está em todo tempo, em todo lugar. Ele tem esta capacidade que nós não temos, e o inimigo das nossas almas também não tem. Onisciência é atributo exclusivo de Deus, onipresença é atributo exclusivo de Deus. O Senhor está em todo tempo, em todo lugar. Por isso, nos momentos em que Ele precisa também nos disciplinar, Ele faz isso. A disciplina de Deus é demonstração do amor de Deus por nossas vidas. O salmista, ele avança lá para o verso 6, que foi o último que lemos, e nos mostra que a onisciência e a onipresença de Deus estão além da compreensão humana. Veja, no verso 6, ele está dizendo, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda. Observando esse cuidado, esse zelo, esse amor do Senhor, o salmista, ele entende até o momento da disciplina. Há pessoas que quando Deus disciplina, quando Deus dá uma direção diferente daquela que
a pessoa está buscando, ela fica chateada, né? Ou tenta manter aquele caminho que o coração dela está pedindo. Mas já no início deste salmo, falando da onisciência do Senhor, Ele conhece tudo. Fica essa mensagem para o nosso coração. O caminho de Deus é sempre melhor. Então, se você está me ouvindo e estava nessa dúvida, o que eu faço? A minha vontade? Mas eu sinto que Deus está me apontando para outro caminho. O que eu faço? Faça a vontade de Deus. O caminho de Deus é sempre melhor. Aos Romanos, lá no capítulo 12, o verso 2, Paulo vai escrever assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há um convite aí para que você não se conforme, não entre na forma deste mundo, mas deixe a palavra de Deus renovar a sua mente. É isso que a palavra está fazendo agora. Permita que a palavra de Deus renove sua mente. E se isso acontecer, você vai experimentar a vontade de Deus. Ela tem 3 características: ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando nós seguimos os caminhos do nosso coração, nós vivemos tão somente a vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva? Não é a vontade perfeita. Então, nesse caminho da nossa vontade, Deus permitiu que seguíssemos o caminho da nossa vontade. Nós vamos ter dissabores, porque nós vamos ter consequências da nossa vontade. Mas quando nós seguimos o caminho de Deus, nós vivemos a vontade perfeita do Senhor. No começo, você pode até pensar que está tendo algum dissabor. Você vai falar: eu não estou fazendo o que eu quero. Eu estou seguindo o caminho que o Senhor me apontou, mas não é o que eu quero. Mas lá na frente, logo adiante, você vai perceber que é um caminho de delícias, a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E você agradecerá a Deus dizendo: Senhor, obrigado pela sua onipresença, porque se eu seguisse o caminho do meu coração, eu teria consequências, eu teria tristezas, mas seguindo o caminho que o Senhor apontou, eu vivo a sua vontade perfeita. Tudo vem no tempo certo, tudo vem na hora exata. A concha das mãos do Senhor está me envolvendo, está me amparando quando há luta, quando há tribulação, o mal não me toca, porque eu escolhi a vontade perfeita do Senhor. Então veja só, meus amados, nós estamos encerrando já, e a mensagem que fica desses primeiros 6 versículos é essa: confie na onisciência de Deus, deixe Ele guiar a sua vida plenamente. Sinta a onipresença do Senhor, Ele está contigo em todo momento. E você vai chegar a esse ponto aqui do versículo 6, fazendo isso. Tal ciência é maravilhosa demais para mim. Sabe por quê? Você já vai estar entrando neste caminho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre disso. O Senhor te conhece. O Senhor te ama. Ele está contigo em todo o tempo. Esse é só o início do Salmo 139. Depois ele vai se tornando mais profundo, e ele vai nos envolvendo como a concha das mãos do Senhor. Então eu vou orar com você agora, e amanhã, querendo Deus, voltamos. Não perca essa série, não perca cada dia ali. Lá no canal você vai encontrar o tema, o Salmo 139, quando você procurar o vídeo, episódio 1, episódio 2, para você poder se guiar. Aquilo que você já viu, né? E aquilo que vai chegar. E eu sei que tem gente já na expectativa, né? Me perguntaram, mas no sábado e no domingo, né? Porque ficam esperando o próximo salmo, os próximos versículos. Então aproveite que hoje é um início de semana, uma segunda-feira, e acompanhe aí os episódios, recebendo a bênção cada dia. Amém? Vamos orar nesse momento.
nosso Deus e nosso Pai, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos agora, meu Deus, agradecendo a Ti pela Tua onisciência, pela Tua onipresença, operando grandiosamente em nossa vida e em nosso favor. Quantas vezes na agitação do nosso dia a dia não paramos para refletir, mas aqui refletindo juntos neste salmo, podemos ver, Senhor, o Teu cuidado, o Teu amparo, o Teu zelo para com as nossas vidas. E Te agradecemos por cada livramento, Te agradecemos pelo envolver das Tuas mãos nas nossas vidas. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos levado no lugar correto, na hora exata. O Senhor tem nos abençoado grande e poderosamente. Por isso nós Te louvamos. Pai, que cada pessoa que me ouve nessa hora possa sentir o envolver das Tuas mãos. Cada família que se uniu para refletir neste momento na Tua palavra, cada família que está orando unida agora, que todos eles sintam o envolver da concha de Tuas mãos. Vivemos os últimos dias de muitas mazelas se andando por este mundo, mas eu oro agora e quero profetizar a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre cada casa e cada família, Senhor, de maneira que nenhum mal, nenhuma enfermidade, nenhum perigo que se anda neste mundo, que nada venha cometer a vida de Teus filhos, a casa deles, Pai. Como está dito no Salmo 91, praga alguma chegará à nossa tenda. Nós oramos a Tua palavra. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque o Senhor nos envolve. O Senhor põe sobre nós a Tua poderosa mão e nós agradecemos, Senhor, tomando posse desta bênção para as nossas casas, para as nossas famílias. Eu oro agora com essa vida que está passando por um momento de dificuldade, de dor, de enfermidade. Eu repreendo toda doença em nome de Jesus Cristo e libero a palavra de cura, com base em Isaías 53, que diz: o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ó Deus, que esta pessoa receba a cura nessa hora, esta criança receba a cura nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o envolver da concha de Tuas mãos e da Tua proteção sobre este lar, quebrando os cativeiros, rompendo a cadeia dos vícios, Senhor, libertando aqueles que estão aprisionados pelas cadeias dos vícios. Eu profetizo libertação nesta casa, ó Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão colocando diante do Senhor as suas necessidades, aqueles que estão orando nessa hora, pedindo ajuda, o auxílio, o manifesto, o envolver da concha de Tuas mãos, provendo, Senhor. Quem sabe no dia de amanhã esta vida precisa de uma resposta. Profetizo milagres, profetizo abertura de portas, Pai. A todos aqueles que ouvem, a todos aqueles que creem, aqueles que estão começando a conhecer a Tua palavra, quem sabe abriram neste vídeo e estão ouvindo Tua palavra, e a Tua palavra começou a entrar no coração. Oh, meu Deus, faça uma obra grandiosa nesta vida. Manifesta o Teu poder. Traga de volta a alegria de viver que foi embora. Revela-te a ele, a ela, Senhor Jesus. Envolvendo com Teu poder, envolvendo com a Tua graça. Manifesta, Senhor, a Tua presença nos lares. O Senhor é onipresente. E a todo aquele que clama, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. A todo aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Senhor, são promessas da Tua palavra. Que todos aqueles que estão invocando o Teu nome encontrem a graça da Tua presença, que a Tua presença flua neste lar agora, de maneira que esta família não consiga parar a oração quando esse vídeo se encerrar, mas que eles continuem orando, buscando e recebendo do Teu favor, Senhor. Traga um grande avivamento sobre esta casa, sobre esta família, um grande avivamento sobre a nossa nação, sobre as igrejas, Pai.
nós oramos nesta noite e glorificamos o Teu nome, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Um grande abraço a você. Estamos encerrando a jornada neste dia, pedindo a Deus e com a permissão dEle, voltamos amanhã para continuar. Amém? Deus abençoe sua casa e a sua família. Tchau.